Olá, povo de Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez nós estamos aqui com um problema para poder marcar os amigos, né? Então não vai dar para marcar. Eu peço que você que for entrando, que você marque os amigos, amém? Compartilhe. Vamos aguardar alguns minutinhos, aí a gente já começa, amém? Gabriel. Vamos entrando, irmãos, daqui a pouco a gente começa. Hoje eu estou aqui num lugar diferente, a gente está no templo aqui hoje. Obrigado. Tá bom. Então vai marcando os amigos. Para quem não chegou no início, eu estou falando que a gente está com problemas para poder marcar todo mundo, então a gente consegue marcar, mas na hora de iniciar a live a gente tem que reiniciar, porque ocorre um erro, ocorre um problema, né? Então vamos marcando, amém? Vamos começar já e depois as pessoas vão entrando, vão compartilhando, você também compartilha o link. Vamos orar, queridos. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar da palavra de Deus. O desejo do nosso coração é que você seja ministrado, é que o Senhor ministre, o Senhor fale ao teu coração, que a graça do Senhor venha invadir a tua vida e que a palavra seja ministrada de forma poderosa em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor Deus, nós te exaltamos, nós te adoramos, declaramos, Senhor, que só o Senhor é santo, que não existe outro como tu, digno de todo louvor, de toda adoração. Senhor, nós somos gratos a Deus pelo teu amor, pela tua misericórdia, tua graça. Sem ti, Senhor, nós nada podemos fazer, Senhor, sem o Senhor, Pai, nós não podemos caminhar, como a tua própria palavra nos diz, Senhor Jesus, que sem ti nada podemos fazer, e é verdade. Sem a tua presença, sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Nós te exaltamos, nós te adoramos, te bendizemos, Senhor. Nós pedimos nessa noite que o Senhor venha falar conosco, venha ministrar através da tua palavra, que haja, Senhor, uma revelação do Senhor, que haja o poder do Senhor, que haja, Senhor, derramar da tua unção, Senhor, e que a tua palavra, Senhor, assim como ela mesmo traz para nós, Senhor, que ela venha nos lavar, Senhor, que ela venha, Senhor, nos transformar, Senhor, em verdadeiros filhos de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos seguir o padrão do céu, nós queremos seguir o padrão do teu reino, e por isso nós estamos aqui, Senhor, meditando na tua palavra. Fale conosco e ministre em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos aqui na nossa série Provérbios, toda quarta-feira, às 19h30, horário de Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui compartilhando da palavra. Hoje nós estamos no capítulo 12 de Provérbios, já são 12 programas, 12 capítulos, né? Cada programa, cada live a gente faz um capítulo de Provérbios, e assim até o final, se Deus nos permitir, amém? Essa live fica gravada no canal no YouTube, Renovada Nova Andradina, e você pode ir lá assistir novamente, se você perdeu o início, ou se por algum acaso você não pôde estar presente ao vivo, estará gravada no canal no YouTube, Renovada Nova Andradina, tá bom? Vamos lá, capítulo 12 de Provérbios.
ele é um capítulo um pouco maior, então eu não vou fazer aquela leitura inicial de todo o capítulo, a gente vai lendo conforme for necessário, tá? Mas, primeiro versículo diz assim: todo que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Capítulo 12 de Provérbios vai mais uma vez, assim como o capítulo 11, falar para nós sobre a diferença do sábio, do tolo, daquele que é justo, daquele que é ímpio, daquele que anda segundo os caminhos do Senhor e aquele que anda segundo os seus próprios caminhos, ou o caminho da insensatez, o caminho da ignorância. Só para a gente lembrar mais uma vez, Provérbios foi escrito por Salomão, filho de Davi, um homem que foi cheio de sabedoria e colheu frutos dessa sabedoria, e ele deixa aqui registrado para nós a sabedoria que ele adquiriu em Deus, tá? Não é a sabedoria humana, não são conselhos humanos, mas são conselhos de Deus para a minha vida nesses dias e para a tua vida. E por que nós precisamos estudar sobre sabedoria? Por que a gente precisa meditar em sabedorias de Salomão? Porque nesses dias, mais do que nunca, sempre desde o início da humanidade, o homem precisa de um clarear da sua mente em Deus, para que ele possa compreender qual o caminho seguir, A palavra do Senhor diz que Deus coloca para nós dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição. E Ele colocou dentro de mim e de você o livre-arbítrio, para que eu e você escolhamos qual seja o melhor caminho que nós queremos seguir. Deus, Ele não força nada, Deus, Ele não nos obriga, por isso Ele deixou em nós o livre-arbítrio, para que nós possamos escolher. Tudo na nossa vida, nós temos falado aqui quase todas as quartas-feiras, a nossa vida ela é feita por escolha. Eu sou aquilo que eu decido, aquilo que eu escolho ser. A minha vida, o meu futuro é determinado por minhas escolhas, E aqui em Provérbios, o Senhor nos revela qual as melhores escolhas, qual a melhor decisão que nós temos que tomar para poder viver uma vida abençoada, como é o desejo, eu acredito, de todos aqueles que estão em Deus. Amém? Então no capítulo 12, versículo 1, Salomão começa a falar sobre aqueles que amam a disciplina, que amam o conhecimento, ele fala que muito, não só aqui no capítulo 12, mas em outros capítulos, nós já lemos, nós meditamos sobre isso, sobre a necessidade de ser repreendido. Mais do que nunca hoje, a gente não ouve falar disso, sobre repreensão, sobre ser corrigido. E aqui Salomão vai trazer, não só no capítulo 12, mas em outros capítulos, ele vai trazer a necessidade que nós temos como seres humanos de sermos repreendidos, de sermos ensinados, e que a base do ensinamento é a humildade. Aquele que é humilde, ele aprende e constantemente está aprendendo. Agora aquele que é soberbo, que é orgulhoso, ele sempre acha que ele sabe tudo, Quantas pessoas você conhece, Quantas pessoas nós conhecemos que no nosso meio, ou no trabalho, ou na escola, ou em qualquer ambiente da sociedade, a gente conhece aquela pessoa que acha que sabe tudo. E na maioria das vezes essa pessoa é as pessoas que tomam as piores decisões. Por quê? Porque não está disposta, não está aberto para ouvir, para aprender. Todos nós precisamos ter pessoas que nos aconselham. Isso no contexto cristão, isso é natural. A gente aprende através de Jesus a importância do discipulado, que um discipula o outro, um ajuda o outro. Até o Senhor vai falar que um deve exortar o outro. Não está falando de dar dedo na cara do outro, não está falando de julgar o outro, está falando de exortar, no sentido de aconselhar. Nós precisamos aprender que nós precisamos aprender a ouvir conselhos. Então o capítulo 12 ele vai trazer nesse início essa base da importância de nós ouvirmos. Se eu quero viver uma vida abençoada, se eu quero viver uma vida próspera, eu preciso aprender a ouvir conselhos. E isso me custa. Por que custa ouvir? Porque bons conselhos ou conselhos de Deus para a tua vida e para a minha vida nem sempre vai de acordo com a nossa vontade. Hoje as pessoas elas querem independência em todos os aspectos.
Por quê? Porque cada dia mais eu vejo que há uma rebeldia, né, que paira sobre a humanidade, né? As pessoas, elas não querem ser discipuladas, elas não querem ser aconselhadas, elas não querem ser corrigidas, e nós precisamos. Isso é natural, todos nós precisamos ser corrigidos, porque isso nos faz crescer, isso nos faz tomar decisões corretas. Então nós aprendemos aqui no versículo 1 a importância da disciplina, a importância da repreensão. E aí o texto vai dizer que aquele que odeia a repreensão nunca quer ser repreendido, ele sempre sabe tudo, ele é sempre o bom, né? Ele é tolo. Por quê? Porque ele vai errar sempre, né? Todos nós estamos sujeitos a erros, mas aquele que ouve conselho, ele tem a sua vida preservada. Então nós precisamos aprender a ouvir, a aprender a ter pessoas, né, sobre nós, né, na questão cristã, no nosso meio cristão, a gente entende a importância da cobertura espiritual, de alguém que nos aconselhe, de alguém que a gente possa abrir o nosso coração para conversar, para tirar as nossas dúvidas. Isso é uma realidade e ela deve acontecer, né? Nós precisamos estar um ao outro ajudando, né? O texto da palavra de Deus vai falar muito sobre isso, sobre a importância de andar 2 ou 3 e nunca um sozinho, porque se um cair, o outro que está do lado vai ajudar a levantar. Então a gente precisa aprender a dividir a nossa vida com outras pessoas. Eu estou falando com pessoas certas. O texto ainda vai dizer no capítulo 12 sobre os conselhos dos ímpios que dão no fracasso, né? Os conselhos do ímpio é duvidoso. O texto vai dizer aqui, daqui a pouco a gente chega lá. Então eu estou falando de pessoas de Deus, de pessoas que você confia para poder te ajudar, para poder te orientar a tomar as suas decisões, né? Ninguém vai tomar decisões por você, mas é uma maneira de trazer conselhos bíblicos, tá? Eu estou falando conselhos com base bíblica para a tua vida, né? Eu tenho sobre mim alguém, né? Eu tenho o meu pastor que me orienta, que me ajuda, e assim cada um de nós precisamos de pessoas que a gente possa nos aconselhar, tirar dúvidas, orar pelas nossas vidas. Então isso é um fundamento bíblico. Nós escolhemos, se nós queremos ser edificados sobre um fundamento do orgulho, da soberba, onde ninguém está sobre nós, né? Ninguém pode nos aconselhar porque nós somos muito bons, né? Ou nós escolhemos o fundamento da humildade, de aprender, de ouvir conselhos, de ouvir não, né? Tem hora que alguém precisa chegar em nós e dizer: olha, não pode, não dá, é melhor você não fazer. Então nós precisamos aprender, ainda mais nesses dias onde há uma confusão de liberdade com libertinagem, onde as pessoas querem fazer tudo o que lhe vem à mente, o que vem à cabeça. Nós precisamos aprender a ouvir conselhos, né? Conselhos também do Senhor, na sua palavra, né? Meditando na palavra. A palavra de Deus, ela nos orienta, né? Os Salmos vai dizer que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A Bíblia é nosso livro de regra, de fé e de prática. É a Bíblia que vai trazer o norte para nós. É conselhos de Deus para a tua vida. Amém? Aí o versículo 2 vai dizer assim: o homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldade, o Senhor condena. Mais uma vez aqui, Provérbios vai trazer a diferenciação daquele que é justo do injusto, né? Daquele que é bom e daquele que é mau. Às vezes as pessoas, elas brincam com a vida, como se a vida não tivesse consequências. Isso é uma falácia, um erro tão grande, porque tudo que nós fazemos, nós temos falado aqui quase todas as quartas-feiras, tudo que nós fazemos há um resultado, né? Seja coisa boa ou seja ruim. O que o texto está nos falando aqui e nos traz atenção é para perceber a diferença. E nós temos que nos atentar para isso: aquele que vive debaixo da bondade e aquele que vive debaixo da maldade. Haverá uma consequência. Aquele que é bom, ele obtém o favor de Deus, ou seja, aquilo que ele ora, o Senhor responde, aquilo que ele pede, o Senhor concede, né? Se é da parte do Senhor.
o Senhor está abençoando, o Senhor está o favorecendo, mas aquele que pratica a maldade, o Senhor condena. Às vezes nós dizemos, olha, inclusive uma ideologia de amor, do amor de Deus, que é corrompida pela humanidade, que Deus me ama, Ele vai fazer porque Ele me ama, mas Deus, Ele trabalha por meio da justiça. O amor de Deus caminha por trilhos de justiça. Deus, Ele não vai agir fora da sua justiça porque Ele te ama. O amor de Deus, Ele está entranhado na justiça, né? Deus não vai ser injusto porque Ele te ama. E o texto vai dizer aqui que Deus, Ele condena aquele que pratica maldade. Então nós temos que cuidar daquilo que nós estamos fazendo, das nossas atitudes, das nossas ações. Se as minhas atitudes são atitudes de maldade, o Senhor me condena. É o texto da palavra de Deus que está dizendo. Pastor, mas Deus, Ele me ama, no final das contas Ele vai passar a mão em tudo isso, vai passar panos quentes. Não é isso que a palavra de Deus diz. Por que Ele não faz isso? Porque Deus, Ele é justiça. O trilho o caminho do amor de Deus é a justiça. Então nós temos que entender algumas coisas, porque para que eu pondere as minhas atitudes, né? O texto da palavra de Deus, a palavra de Deus, aliás, vai dizer que alguns frutos do Espírito Santo, dentre eles é domínio próprio. É eu me controlar, como o apóstolo Paulo vai dizer, eu tenho falado isso muito aqui, eu esmurrar o meu corpo para que eu não pratique a minha vontade, porque a minha vontade não é como a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A minha vontade, ela pende para o mal. Então eu tenho que ser controlado, dominado pelo Espírito de Deus, né? Para que eu possa pensar e dizer, não, eu não vou fazer isso porque isso não é bom, eu não vou agir dessa forma porque isso não é correto. Por quê? Porque eu quero o favor de Deus, querido, porque existe a consequência das nossas atitudes. Amém? O texto vai dizer ainda, ninguém consegue se afirmar mediante a impiedade, e não se pode desraigar o justo. Está vendo mais uma vez a diferença, né, daquele que é impiedoso, que age de forma impiedosa, e o justo, né? Aquele que age impiedosamente, ninguém consegue firmar ele, mas o justo, ninguém consegue desraigar, ninguém consegue arrancar o justo. Então entenda, para que eu possa viver uma vida abençoada, acredito que é o desejo de todos nós, viver uma vida abençoada, viver a vida que Jesus disse que é uma vida transbordante, né? Uma vida mais do que vitoriosa. Eu preciso me atentar para aquilo que a palavra de Deus me diz, me orienta. Então as minhas ações, elas precisam corresponder àquilo que eu quero viver. Alguém pode dizer assim, mas não é por obras, é por fé. Sim, mas a minha fé produz em mim obras de justiça. Se eu digo que eu tenho fé e as minhas ações, as minhas obras são contrárias à fé, então aquilo que eu estou dizendo que eu estou vivendo não é verdade. Quando o texto diz que não é por obras, está falando que a obra não vem antes da fé, mas a fé, ela vem antes da obra. É impossível eu dizer que eu tenho fé e não ter obras de fé. Então as obras de fé resultam em obras de justiça, né? Se eu quero viver o melhor de Deus, eu preciso deixar que a minha fé, aquilo que está dentro de mim, transborde, né? Aquilo que Jesus disse, do teu interior fluirão rios de águas vivas. Não tem como uma fonte em Deus jorrar águas dúbias, não tem como uma fonte de Deus jorrar água doce ou amarga. Você está entendendo? Então as minhas ações vão determinar quem eu sou, as minhas ações vão determinar o que é que eu estou vivendo em Deus. Amém? Vamos pular um pouquinho, porque senão a gente não consegue ler todo o texto, mas eu peço que você leia, medite no texto. Eu vou lá para o versículo 9. Isso é importante, falar da humildade. Versículo 9 vai dizer assim: melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Eu estou aqui com o Gabriel, e eu estava lendo esse texto, eu estava falando para ele que na nossa linguagem dos dias de hoje, dizendo, olha, é melhor você não se achar não,
né? Porque não adianta você se achar alguém e você não ter nem comida, do que é melhor, aliás, você entender quem você é, você cair em si, entender quem você é, do que você ficar fingindo, né? Existe um ditado que diz assim, que a pessoa come abobrinha e rota peru, né? Já ouviu isso? É isso que o texto da palavra de Deus está dizendo aqui. Isso é a hipocrisia, isso aquelas pessoas que querem subjugar o outro, revelando aquilo que, aliás, mostrando, não é nem revelar porque está escondido, né, quem de fato elas são, mas elas mostram, aparentam algo que não é real, né? E aí, o que acontece? O texto da palavra de Deus está dizendo assim, é melhor você não querer ser alguém e assim você ter ainda alguém que te sirva, do que você fingir que você é alguém e não tem nem comida, né? É a hipocrisia que tem sobre tantas pessoas. Essa nós precisamos nos despojar. Jesus, quando esteve nessa terra, uma das coisas que ele mais atacou e foi contra foi a hipocrisia, né? As pessoas mostrarem algo que elas não são, né? E isso, por que as pessoas fazem isso? Porque elas querem subjugar as outras, né? Hoje, infelizmente, nós vivemos em um mundo de aparências, né? As pessoas querem fazer algo porque está todo mundo fazendo, querem vestir uma roupa porque está na moda, mas às vezes não é nem para se sentir bem, não é para o seu conforto, é apenas para mostrar para as outras pessoas, né? Então isso não leva ninguém a nada. Versículo 10: o justo cuida bem de seu rebanho, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis, né? Mais uma vez aqui, o justo, o bom, aquele que é sensato, aquele que vive em Deus, as suas atitudes são diferentes. Então pense sobre aquilo que você tem orado, pense sobre aquilo que você tem desejado em Deus. A sua oração aliás, as suas ações têm correspondido à sua oração? Tem muitas pessoas pedindo para Deus abençoar suas vidas, mas elas não querem perder nada, elas não querem deixar nada, querem viver de forma dissoluta, querem viver, né, fazendo o que querem. O texto vai mostrar que Deus, ele não vê todo mundo da mesma forma, né? Alguém vai dizer assim, quantas pessoas já ouvi dizendo, todo mundo é filho de Deus? Não, não é isso que a Bíblia diz, que todo mundo é filho de Deus. Palavra de Deus, que são filhos de Deus, aqueles que ouvem a palavra e as pratica, esses são filhos de Deus. Esses são filhos de Deus. Não adianta eu dizer que eu sou filho de Deus se as minhas atitudes não correspondem a um filho de Deus, né? Quais são as características de você reconhecer um filho? Mesmo aquele que não nasceu do ventre, ele adquire as características, a personalidade, o padrão, né, os princípios. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que transparecer Deus. As minhas atitudes é a atitude de Deus. Eu não estou falando aqui de perfeitos, porque nós não somos perfeitos, mas eu tenho que buscar ser alguém que revele Deus. Por quê? Porque eu sou filho de Deus, então eu tenho que parecer com Ele, o meu DNA precisa ser o DNA dEle, a minha vida tem que ser uma vida como a dEle. Por isso que Cristo é o nosso padrão, nós temos sempre que olhar para Jesus, Ele é o nosso modelo, né? Através dEle que nós... Então, você está entendendo? Não adianta eu orar para Deus fazer algumas coisas se a minha atitude não corresponde com as minhas orações. Tudo, querido, em Deus, na vida, tudo, nós precisamos pagar um preço. As pessoas acham que só para elas, né? Algumas pessoas vão dizer, só para mim que a tentação é grande. Não, todos nós temos alguma coisa na nossa vida que nos tenta a viver uma vida contrária. Todos nós. O problema é que hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas não querem renunciar, e o reino de Deus é firmado na renúncia. Se o próprio Cristo renunciou à glória que estava sobre ele, né? Renunciou o trono para vir até a terra, padecer como um homem, ser crucificado como um homem. Por que eu não vou renunciar?
Jesus diz assim: quem quer vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e venha. Eu preciso negar a mim mesmo. Quando a Bíblia diz negar a mim mesmo, está falando de negar as minhas vontades. O problema é que Deus, para algumas pessoas, ele é um amuleto. Eu carrego Deus no meu coração. Cuidado, não é todo lugar que Deus entra com você, não. Quando eu preciso de alguma coisa, eu me agarro naquele amuleto e eu peço com vontade. Não é assim que a coisa funciona. A Bíblia vai nos mostrar que aqueles que andam com Deus não precisam nem pedir, porque Deus concede o desejo dos seus corações, do seu coração. Davi pastoreava ovelhas, adorando ao Senhor. Ele nunca pediu para ser rei, e Deus fez de Davi o melhor e maior rei de Israel, porque a vida dele é uma vida de entrega. A vida de Davi é uma vida de renúncia, uma vida de busca. Se eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida, eu preciso aprender a renunciar às minhas vontades. Sabe que hoje em dia eu tenho falado isso, as pessoas têm buscado cartilhas, uma lista de que pode e o que não pode. Eu fico entristecido com tanta teologia deturpada, torcida, influenciada por neopentecostalismo, vendendo que tudo Deus tem que fazer para me abençoar, Deus tem que descer do céu para me abençoar, Ele vai abrir um caminho. Entenda, não estou dizendo que Deus não faz isso, mas isso não deve ser o motivo pelo qual nós devemos buscar a Ele. Nós vamos buscar a Deus porque nós precisamos depender dEle, porque Ele é Senhor das nossas vidas. E quando eu busco a Deus, eu não preciso ficar pedindo, eu não preciso ficar... Que pai que o filho usufrui de sua presença? Que pai que o filho usufrui da sua intimidade? Precisa ficar perguntando para o filho o que o filho quer de presente? O pai conhece o filho, e ele então vai, através da vida do filho, ele sabe aquilo que o filho necessita, aquilo que o filho precisa, ele sabe dos desejos do coração do filho, porque convive. O problema é que as pessoas não estão convivendo com Deus e querem muito de Deus. A gente precisa conviver, nos relacionar com Deus. E eu não estou falando de ir no culto uma vez por semana, estou falando de relacionamento, de entrega, de busca. Para um pouquinho e pensa, o que você tem tirado da tua vida por amor a Deus? O que você tem feito? Porque a gente se relaciona com pessoas, se a pessoa disser, olha, eu não gosto desse perfume, a pessoa que usou o perfume a vida inteira, e ela vai dizer, não, porque eu gosto de você, eu não vou usar mais esse perfume. E para Deus a gente muitas vezes não entrega nada. Uma vida, querido, com Deus sem renúncia não é uma vida com Deus. A necessidade de renúncia, a necessidade de despojar do velho homem, a necessidade de entregar algo das mãos do Senhor. Deus sempre vai trabalhar, querido, com a renúncia. A palavra de Deus fala de Ana. Acredito que você conheça o texto. Ana não poderia ter filhos e ela era a segunda esposa de Eucana, e tinha a outra mulher que chamava Penina. Penina tinha filhos e ela não tinha. Imaginem a situação de Ana, em um tempo onde ter filhos, era herança, literalmente era uma coisa muito importante. Hoje inclusive as pessoas têm perdido isso, infelizmente, mas filhos ainda continuam sendo herança do Senhor. Mas você imagina ela não poder dar filhos ao marido, e Penina tinha filhos. Imagina o quanto que Ana sofreu, rejeição de algo interno, não era nem porque a palavra de Deus mostra que o marido amava ela e dizia isso para ela, mas ela sentia necessidade, ela sentia inferior porque ela não podia ter filhos. Mas quando ela entra no altar do Senhor, ela diz, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entrego ele ao Senhor. Ela está falando de renunciar àquilo que ela mais queria, antes de receber ela já tinha entregado, e Deus concede o desejo do coração de Ana.
Então Deus, Ele vai fazer algo na tua vida, sim, Ele tem para fazer, Ele tem algo para nos abençoar. Nós precisamos entender que o caminho da vitória, o caminho da bênção é renúncia. O caminho da bênção é entrega, né? Tire algo da tua vida, né? Tire algo da tua vida, aquilo que a palavra de Deus rejeita, tira da tua vida, amém? Renuncie para você ganhar em Deus, né? A palavra do Senhor mesmo nos diz que aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor a Ele, ganha, né? É só no reino de Deus que você perde no primeiro momento para ganhar. Jesus morreu na cruz, né? Eu acredito que quando Jesus se entrega na cruz, o diabo acha que venceu, mas ele entra lá entra lá no inferno, entra lá no abismo, toma as chaves da morte do inferno, e ele tem vitória sobre o inferno e sobre a morte, e nos dá essa vitória, né? Então Jesus morreu para ressuscitar no terceiro dia vitorioso. Então algumas coisas que a gente rejeita hoje são necessárias para que a gente possa viver o melhor de Deus nas nossas vidas, amém? Agora o texto vai falar um pouquinho, vou separar alguns versículos que fala sobre aqueles que se empenham, aqueles que se esforçam. Versículo 11 vai dizer assim: quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo, né? Parar um pouquinho para falar aqui um outro assunto, sobre nós vivemos uma realidade. Voltando, pegando um pouquinho no gancho da hipocrisia, nós precisamos aprender a viver a realidade. Sabe que hoje as pessoas clamam por uma vida fantasiosa. É claro que a mídia, a tecnologia tem contribuído para isso, né? A cada dia que passa as pessoas têm criado uma vida virtual. Isso é muito perigoso, porque a vida virtual, você faz dela o que você quiser. Você tem o seu perfil no Facebook, você tem o seu perfil no Instagram, e lá você revela aquilo só que você quer que seja revelado. E você pode enganar muitas pessoas ali, dizendo que você é um tipo de pessoa que você não é. O que o texto está dizendo é que nós precisamos viver a realidade, trabalhar, né? Aquele que trabalha a sua terra terá fartura de alimento, ou seja, viver uma realidade, porque não adianta viver de fantasias. Tem pessoas que sonham muito, mas não se dedicam para alcançar aquilo que estão sonhando. Não adianta apenas sonhar, você precisa trabalhar para que você viva os teus sonhos. A palavra de Deus vai dizer que em Provérbios também, que aquele que fica olhando para ver se vai chover, ele nunca colhe, porque ele nunca chega a semear. Então nós precisamos viver a realidade. Tem muitas pessoas que sonham a tal ponto que o sonho que elas, não, eu vou dizer sonho, eu vou dizer fantasia, a fantasia que elas criam se torna inatingíveis. Pessoas, por exemplo, que não se relacionam com as outras porque querem achar pessoas perfeitas, e a cada dia que passa, essa pessoa vai diminuindo o cercadinho, vai diminuindo a cerca da sua vida, até o ponto que ela se torna tão egoísta, ela cria um padrão tão difícil que ninguém consegue entrar nesse lugar, porque ela fechou tanto, ela colocou tantas condições, ela colocou tantos limites, que ninguém consegue chegar. Nós vamos viver a realidade, viver a vida real. Tem muitas pessoas que estão frustradas, por exemplo, no casamento, porque alguém, um infeliz por aí, né? Vou dizer infeliz, é infeliz, pastor, é infeliz. Começou a falar que casamento não tem discussões, começou a falar que casamento não tem brigas, por exemplo. Ah, pastor, mas o senhor é pastor, o senhor está falando que casamento tem essas coisas? Tem. Ah, então meu casamento é normal? Sim, é normal. A gente precisa parar, querido, porque estão colocando modelos de perfeição que nós nunca vamos conseguir atingir. E isso é fantasioso. Isso é fantasioso. Né? Uma hora eu vou dizer como os amigos diziam quando a gente era criança, dizer, então aí quando a gente começar a contar vantagem, eles falavam assim, então você caiu da cama, eles falam assim, não é?
Acordou e caiu da cama. Porque é fantasia. A gente precisa viver a realidade. O Senhor nos ajuda a viver a realidade, né? Viver uma vida real. E cada dia, como eu disse, que passa, a gente é levado a viver uma fantasia. Mas o Senhor nos revela que se a gente trabalhar na nossa terra, ou seja, nos nossos planos, né, se a gente caminhar, né, eu falei esses dias, eu dei uma palavra aos jovens, a importância de se dedicar agora para colher no futuro, sobre os estudos, sobre o trabalho. Se eu quero, então eu preciso plantar agora. Se eu quero comer, pastor, eu quero comer manga, eu tenho uma semente de manga, então se você não enterrar ela e não cuidar, ela não vai produzir. Não adianta você ficar pensando nas mangas que você vai colher se você ainda não semeou. A necessidade de semear, amém? Glória a Deus. E ainda o texto vai dizer: o ímpio cobiça o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O texto está errado aqui, pastor, fala de raiz florescer. Existe um tempo na planta. Trabalhei 7 anos em floricultura, eu sei um pouquinho sobre plantas. Existe um tempo na planta que ela não se desenvolve aos olhos nu. Você olha, ela está do mesmo jeito e parece que ela estagnou. Quem olha de longe diz: não, essa planta estagnou, ela parou, ela não cresce mais. Porque existe um tempo em que a planta, ela precisa criar raízes. Porque não adianta ela ter um bom tronco, ser frondosa, se ela não tiver raízes profundas. Porque se ela tivesse somente raízes superficiais, quando ela estiver grande e precisar de mais nutrientes, ela não suporta o calor, ela não suporta a escassez. Então a planta, ela precisa não só crescer para cima, mas crescer suas raízes. E o texto vai dizer aqui que o ímpio, ele cobiça o despojo, ou seja, aquilo que ele não trabalhou, ele cobiça aquilo que ele não fez, aquilo que ele não batalhou, ele cobiça do outro. Mas o justo, a raiz floresce, ou seja, há um tempo de aprofundar. Às vezes você pode olhar para a sua vida, você tem lutado, você tem se dedicado, você tem trabalhado, você tem estudado, e você muitas vezes pode estar vivendo um momento dizendo: eu não tenho colhido os resultados. Mas existe um tempo de se aprofundar, existe um tempo em que a planta precisa estar com as suas raízes profundas, para que no tempo determinado ela floresça. E ela não apenas cresça, mas ela se mantenha firme, ela se mantenha em tempos de dificuldade. Amém? Então o justo, ele tem as suas raízes profundas, né? Está falando também de alicerçar, estar alicerçado no Senhor, está falando de nós estarmos em Deus, firmados na rocha. Amém? Glória a Deus. Versículo 14: do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Né? É trabalhar e profetizar, né? Há um texto da palavra de Deus diz que os apóstolos diziam assim: em parte pregamos, em parte profetizamos. A palavra de Deus vai dizer: crescei na graça e no conhecimento. É oração e trabalho, né? A própria palavra oração, ela carrega consigo ação, né? Eu preciso fazer alguma coisa, né? Quando o povo saiu lá do Egito, estavam caminho a Canaã, o primeiro obstáculo é o mar. E quando o povo vê o mar, eles ficam desesperados, em um lugar chamado lugar sem saída. Eles olham para Moisés e dizem assim: olha, e agora? A gente veio aqui para morrer? E Moisés busca Deus, e Deus diz: diga ao povo que marche, né? Deus abriria o mar, mas o povo precisava marchar, né? Deus quer fazer, mas você precisa dar passo de fé. Uma das vitórias, ou o favor de Deus sobre a vida de Gideão, foi o fato de Gideão estar malhando trigo no lagar, sobre o esforço. Domingo agora nós ministramos sobre esse texto, que o reino de Deus é tomado à força, e aqueles que usam dessa força se apoderam dele. Eu preciso me dedicar, existem coisas que não tenho o que fazer humanamente, mas o que eu posso fazer quando algo não está ao meu alcance, humanamente falando? Eu posso orar, eu posso clamar. Sempre tem algo que você precisa fazer, sempre. Não é condição de Deus, não é porque isso atrai
o favor de Deus. É o fato de Gideão estar malhando trigo no lagar que atraiu Deus a ele. E o Senhor, quando chega, a primeira coisa que o Senhor diz para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso ou poderoso guerreiro. Então a gente precisa, querido, fazer a nossa parte, a gente precisa trabalhar, se dedicar. Nunca, o texto da palavra de Deus está dizendo aqui, nunca o trabalho do justo ficará sem recompensa. Aquilo que você faz, haverá o dia da recompensa, haverá o dia da colheita. Amém? Vou pular mais um pouquinho, eu vou lá para o versículo 21. O texto vai dizer assim: nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problema. Mais uma vez, aquele que é sábio, nós estamos estudando sabedoria de Salomão, aquele que é sábio, ele precisa viver uma vida de verdade, né? Viver uma vida de realidade, que nós estamos falando aqui sobre viver uma vida de verdade, uma vida fantasiosa. E ele precisa principalmente entender que quando você vive nessa vida de justiça em Deus, você vive uma vida segura. Não que não haverá dificuldades na tua vida, não que não haverá tempestades, mas aquele que, o texto está dizendo aqui, aquele que vive uma vida sem fé, né? O ímpio é mesmo que incrédulo. O incrédulo, ele vive cheio de problema. Por que o justo tem menos problema? Porque o Senhor está com ele, porque o Senhor está ajudando, porque Deus está fazendo aquilo que ele não consegue fazer. Agora, o ímpio não, a Bíblia fala que aqueles que buscam abismo, eles vivem numa sequência, um abismo puxando outro abismo. E a pessoa tenta resolver aquele problema, e quando ela tenta resolver um problema, ela cria outro. Quantas pessoas você conhece que a vida está toda enrolada? É vida financeira, é familiar, tudo enrolado. Por quê? Porque vive uma vida longe de Deus. Se você quer viver uma vida em paz, você precisa viver em Deus, andar com Jesus, querido. Se você não andar com Jesus, sua vida vai ser só problema, só dificuldade. Porque Jesus, pastor, Jesus resolve os meus problemas? Não, Ele te dá sabedoria, Ele te dá entendimento. A Bíblia vai te orientar, a palavra de Deus vai te trazer discernimento. Amém? Versículo 22, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Mais uma vez, né? O justo fala a verdade, o fiel fala a verdade, aquele que anda com Deus fala a verdade. No entanto, aquele que é mentiroso, né? O Senhor odeia. Você está vendo como que é a minha atitude que vai determinar como Deus vai fazer na minha vida? Sabe que tem muitas pessoas que dizem assim: mas Deus não está fazendo, por que será que Deus não me ama? Não tem a ver com amor, tem a ver com princípio. Quando a gente entende que Jesus morreu na cruz, quando Ele estava lá na cruz, Ele disse: está consumado, ou seja, Ele fez tudo que eu preciso. Lá em 2 Pedro vai dizer que tudo que diz respeito à vida, Ele já nos deu. Ou seja, Jesus já fez tudo que eu preciso, já está feito. Como que eu atinjo isso? O fato que, às vezes isso é um pouco complicado de ser entendido, mas o fato não é de eu buscar no sentido de pedir, mas é o fato do meu comportamento, por meio dos princípios que eu estou andando, que eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. O Senhor diz assim lá em Apocalipse: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Cadê essa porta? Onde está essa porta aberta, pastor, que Deus falou que colocou? Eu acho que Ele não colocou. Aí que está, Deus colocou a porta, está aberta. Agora eu que decido entrar pela porta. O problema é que as pessoas têm escolhido outras coisas, outros caminhos para seguir. Mas todos os caminhos levam a Deus? Não. A Bíblia diz que somente através de Jesus nós conseguimos chegar em Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Existe uma escolha de um único caminho, que é Cristo.
Não dá para eu querer seguir todos os caminhos. O caminho da promiscuidade, o caminho da embriaguez, o caminho do deleite. Não. Isso aqui vai chegar uma hora, vai dar em Deus. Não, isso aí vai te afastar de Deus. Mas se você quer andar em Deus, você precisa seguir o caminho estreito. A própria palavra de Deus diz que o caminho de Deus, ele é estreito. Não é um caminho que você carrega um monte de coisa, não dá, só passa você e Jesus ali. Precisa abandonar, voltando a falar lá no início, precisa renunciar a algumas coisas para viver uma vida em Deus. Amém? O caminho de Deus é estreito, mas é um caminho de paz, é um caminho de vitória, é um caminho de alegria. A palavra de Deus diz que o reino de Deus, eu tenho falado muito isso, eu falo aliás muito isso. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Essas são as três coisas que o mundo clama: paz, justiça, a justiça de Deus não é a justiça dos homens, que muitas vezes é falha, quase sempre, e alegria. Quem não quer viver uma vida alegre, feliz? Tudo isso Deus tem para nos dar. É tão interessante isso, querido. Aquilo que nós mais queremos está em Deus. Aquilo que você mais deseja está em Deus. Aquilo que mais você sente falta, a gente só encontra em Deus. Amém? Por que aquilo que me falta está em Deus? Porque é como se fosse uma peça, Você é uma peça que só encaixa em Deus. Por que as pessoas vivem uma vida de frustração? Porque elas ficam procurando algumas coisas que encaixem naquele vazio, mas aquele vazio não é coisas, aquele vazio só pode ser preenchido por Deus. É como se Deus fosse a única peça capaz de encaixar naquele vazio. Por que o ser humano, ele por si é idólatra? Por que o ser humano adora tudo? Adora pedra, adora sol, adora lua, adora mar? Por que o ser humano? Porque a sua essência é de adorador. A essência do ser humano é adoradora. O problema é que às vezes as pessoas ficam procurando outras coisas, quando na verdade o seu interior, o seu espírito clama para adorar o Rei dos Reis, para adorar o Senhor dos Senhores. Amém? Glória a Deus. Já estou acabando. Versículo 24: as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Mais uma vez, aqueles que se dedicam, aqueles que são diligentes, aqueles que são perseverantes, aqueles que tomam as rédeas, do trabalho, não das suas vidas, porque quem deve governar a nossa vida é Deus, mas da busca, da intensidade. Amém? Versículo 28, último versículo para a gente encerrar aqui. Eu não consigo ler todos os versículos, eu peço que você leia, tem muita coisa boa aqui, mas para encerrar a gente vai ler o versículo 28, diz assim: no caminho da justiça está a vida, essa é a vereda que nos preserva da morte. A justiça, eu falei bastante aqui sobre justiça, quarta-feira passada, que a nossa justiça ela é como um trapo de imundícia. Mas qual é a justiça que o texto está falando aqui? Está falando da justiça de Deus, Quando nós vamos para Deus, quando nós andamos com Jesus, a justiça de Deus está em nós, Esse é o processo da salvação. Tem gente que acredita que a salvação ela só acontece quando você morre, Você morre, então você é salvo. Na verdade, você é salvo antes de morrer. Na verdade, você vive a eternidade quando você se entrega a Jesus. Você não vai viver a eternidade, você já está vivendo quando você se entrega, quando você aceita Jesus como o Senhor da sua vida, você já vive a eternidade, você já vive a salvação. E um dos processos da salvação é a justificação, É eu me tornar justo pela justiça de Deus, pela justiça de Cristo, que foi conquistada lá na cruz para a minha vida. Não a minha justiça, porque como nós falamos quarta-feira passada, nós não temos padrão em nós humano de justiça, mas o padrão de Deus, da sua justiça está sobre nós. Por isso que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém? Então fica com essa palavra, a justiça de Deus
ela te preserva, ela traz vida para você, né? Não vale a pena andar, tudo isso nós estamos falando aqui, desde o capítulo 1, a sabedoria, né? Aliás, Salomão disse no primeiro capítulo e em outros capítulos, ele disse que o princípio, né, a base da sabedoria está no temor do Senhor. Tudo isso que nós temos falado aqui, sobre ser justos, sobre ser honesto, sobre viver uma vida íntegra, tudo isso não é possível longe de Deus. Nós vamos andar com Deus, porque Ele nos dá esse poder, né? O Espírito Santo, Ele é poder sobre nós, e quando esse poder está sobre mim, então eu produzo frutos de justiça. Amém? Não é por mim mesmo, não é pelo meu esforço, mas é o Espírito de Deus me transformando. Por isso que o texto diz, da palavra de Deus, diz que do meu interior flui rios de águas vivas, porque o Espírito Santo é poder de Deus na minha vida, e através do Espírito Santo eu então transbordo vida, né? Através da obra do Espírito na minha vida, no meu ser. Amém? Nós vamos orar agora, encerrando esse momento, que Deus fale com você, que Deus tenha falado, aliás, com você, que Deus tenha ministrado, esse é o desejo do nosso coração. Eu peço que você compartilhe para que essa palavra chegue a outras pessoas. Se você foi abençoado, compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas. O intuito aqui não é ter seguidores, o intuito aqui é que o Evangelho cresça, se expanda, né? Que a palavra de Deus, ela se expanda em todos os lugares, que a palavra de Deus chegue em todos, em nome de Jesus. Amém? Pastor, é quase 1 hora de meditação na palavra, isso não atrai pessoas, mas a gente não quer atrair, querido, com isca, a gente quer atrair as pessoas com a palavra de Deus, né? Jesus ficava horas e horas meditando, pregando, e as pessoas ficavam junto dele, né? João pregava no deserto e as pessoas iam até lá, e a palavra de João não era fácil, a palavra de João era dura, e mesmo assim as pessoas iam. Eu creio que tem muitas pessoas sedentas e famintas da palavra de Deus. Nós vamos parar de ouvir filosofias e começar a ouvir mais a palavra. Amém? Então eu creio que Deus tem ministrado e vai ministrar ainda mais no teu coração. Senhor, muito obrigado pela palavra, obrigado porque o Senhor tem falado, tem ministrado as nossas vidas. Continue, Senhor, falando com cada um, alcance-os com a tua graça e misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe, derrame graça, derrame poder, ó Deus, em nome de Jesus. Aqueles que precisam de cura, a palavra foi pregada, Senhor, o teu Espírito pode operar agora, em nome de Jesus. Opere cura, opere, Senhor, o teu poder, a tua unção, ministre, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós cremos no poder, Senhor, da tua palavra, por isso eu peço que a tua palavra, Senhor, venha penetrar em cada coração, e que cada vida, Senhor, cada pessoa, cada homem, cada mulher, seja ministrado pela unção do Senhor, pela glória do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.